Na primeira epístola de João, no capítulo 3 e versículo de número 4, o apóstolo João diz: todo aquele que comete pecado transgride a lei. E conclui dizendo: o pecado é a transgressão da lei. O apóstolo Paulo concorda com João, quando em Romanos 4, versículo de número 15, o apóstolo Paulo diz: não havendo lei, não há transgressão de pecado. A partir destes dois textos, eu pensei em um teste que submetesse as proibições que a Torre de Vigia faz a você, testemunha de Jeová, tanto sincera como não sincera. Esse teste visa pegar as proibições que as testemunhas de Jeová, ou melhor, que a Torre de Vigia faz a você, testemunha de Jeová, para checarmos se tem de fato fundamentação bíblica, teológica, tais proibições. É um teste simples, composto de apenas duas perguntas. Primeira pergunta que deve ser feita a tal proibição que a Torre de Vigia faz a você, testemunha de Jeová, é se tal proibição tem proibição expressa na lei, na Torá, no Pentateuco, pois tanto o apóstolo João, em 1 João, capítulo 3 e versículo 4, como o apóstolo Paulo, em Romanos 4,15, diz que, não havendo lei, não há transgressão de pecado. Por exemplo, deixa eu fazer aqui um rápido experimento. Por exemplo, nós podemos citar como, por exemplo, roubo. Roubar é ou não é pecado? Vamos submeter a questão do roubo a duas perguntas para saber se é ou não pecado. Roubar é ou não é pecado? Roubar, quem rouba está ou não está transgredindo a lei, a Torá, o Pentateuco? Deuteronômio capítulo 5, versículo 19. Está escrito: não roubarás. Veja que existe uma proibição expressa na lei quanto à prática, ao ato de roubar. Então, a primeira pergunta a ser feita é: existe proibição expressa na lei, na Torá, no Pentateuco, para tal prática? Nós já vimos que roubar existe proibição na lei. A segunda pergunta do teste é: existe proibição no Novo Testamento para tal prática? Já vimos que roubar tem proibição na lei. Deuteronômio 5,19, não roubarás. Vamos checar se existe tal proibição também no Novo Testamento. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 6, versículo 9 e versículo de número 10. Veja o que diz o texto. Vocês sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus. Esse é o versículo 9. Agora, vejam o versículo 10. Os devassos, os idólatras, os adúlteros, os efeminados, os ladrões e roubadores não herdarão o reino de Deus. Veja que a proibição da prática de roubar tem tanto fundamentação na lei, na Torá, no Pentateuco, como tem fundamentação também no Novo Testamento. Está claro, está lúcido de que roubar é uma prática pecaminosa.
Vamos submeter uma outra prática à lei, à Torá e submeter o Novo Testamento. Por exemplo, nós podemos citar a prática do adultério. Adultério é de fato pecado? Primeiro teste que se faz é: existe proibição expressa na lei para o adultério? Vejamos o que diz Deuteronômio, capítulo 5 e versículo 18. Não adulterarás. Veja que o adultério tem proibição expressa na lei. Mas, e no Novo Testamento, adultério também é pecado? Vejamos o que diz Apocalipse, capítulo 22 e versículo de número 15. Lá está a lista de práticas pecaminosas que proibirão, que evitarão que os seus praticantes herdem a cidade santa. E entre as práticas pecaminosas em Apocalipse 22:15 está: e os adúlteros não herdarão o reino de Deus, não entrarão na cidade santa. Então veja que o adultério tem proibição expressa tanto na lei, como tem também no Novo Testamento. Já vimos que tanto roubar tem proibição expressa na lei, na Torá, no Antigo Testamento, como tem proibição expressa no Novo Testamento. Já vimos que adulterar tem proibição expressa tanto na lei, como tem proibição expressa também no Novo Testamento. Lembremos que tanto o apóstolo João como o apóstolo Paulo disse que pecado é a transgressão da lei e que não havendo pecado, não há transgressão da lei. Não é o caso, como vimos, tanto do roubo como do adultério. Ok? Agora vamos submeter as proibições que as testemunhas de Jeová fazem, ou melhor, vamos submeter as proibições que o corpo governante, que a torre de vigia faz às testemunhas de Jeová. Por exemplo, nós podemos citar a celebração de aniversário. Celebrar aniversário é realmente pecado? Vamos fazer as duas perguntas teste que submete à prática de comemorar aniversário, essas duas perguntas, para sabermos se é ou se não é pecado. Primeira pergunta é: existe proibição expressa na lei para a comemoração de aniversário? Eu vou deixar você, testemunha de Jeová, responder. Eu vou repetir a pergunta. Existe proibição na lei, proibição expressa na lei, quanto à comemoração de aniversário? A tua consciência já te diz que não existe. Veja que comemorar aniversário não tem proibição expressa na lei, na Torá, no Pentateuco. Se não tem proibição expressa, a prática de comemorar aniversário não passou no primeiro teste, ou no teste da primeira pergunta. Existe proibição na lei, na Torá, no Pentateuco, que proíbe comemorar aniversário? Não existe. Se não passou no primeiro teste, ou no teste da primeira pergunta, é apenas retórica nós submetermos a comemoração de aniversário à segunda pergunta do teste. Existe proibição expressa no Novo Testamento quanto à comemoração de aniversário?
Eu vou deixar você, testemunha de Jeová, também responder. Obviamente que não existe. Não existe proibição da comemoração do aniversário nem na lei, na Torá, no Pentateuco, como não existe também no Novo Testamento. E tanto Paulo como João disse: não havendo lei, não há transgressão de pecado. E João conclui: porque o pecado é a transgressão da lei. Então veja que comemorar aniversário não é pecado. Por que não é pecado? Porque não existe lei. E lei expressa que proíba tal prática. A menos que você ponha aqui nos comentários o texto da lei, do Pentateuco, da Torá, que proíba a comemoração de aniversário. Veja que eu tenho, e qualquer outra pessoa tem autoridade para dizer que roubo é pecado. Existe proibição expressa na lei, no Pentateuco, na Torá, e existe proibição expressa também no Novo Testamento. Veja que qualquer pessoa tem autoridade escriturística, bíblica, teológica, para dizer que adultério é pecado, porque existe fundamentação tanto na lei, na Torá, no Pentateuco, como existe proibição também no Novo Testamento. Diferentemente de comemoração de aniversário. Deixa eu submeter a esse teste mais uma outra proibição que a Torre de Vigia faz a você, testemunha de Jeová. O uso de barbas. O uso de barba, que é proibido pela Torre de Vigia às testemunhas de Jeová do sexo masculino. Primeira pergunta feita: existe proibição expressa na lei quanto ao uso de barba? Não existe. Existe proibição no Novo Testamento quanto ao uso de barba? Também não existe. Veja, você, testemunha de Jeová, que submeti duas proibições que a Torre de Vigia fazem às testemunhas de Jeová, e essas duas proibições não atendem às duas perguntas testes de proibição de tal prática. Primeira pergunta: existe proibição expressa na lei? Pois os apóstolos disseram: não havendo lei, não há pecado. Não havendo lei, não há transgressão da lei. E a segunda pergunta teste é: existe proibição expressa no Novo Testamento para tal prática? E a questão da barba também não passou no teste. Reflita comigo. Deus abençoe.